Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, como a grande maioria de vocês que sempre nos acompanham, estão cansados de saber, mas eu estou aqui. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo, um momento fantástico de reflexão bíblica, de aprendizado da palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos ver Lucas capítulo 22, a parte terceira. Joia demais, hein? Parte terceira do capítulo 22. Vamos lá ver qual que é esse episódio. Perdi um pouquinho aqui. Lucas capítulo 22, parte 3. Episódio número 344. Só para a gente poder fixar aqui onde nós estamos. Esses 344 episódios tem o livro de Gênesis inteiro, o livro de João, tem o livro de Êxodo. E nós estamos chegando ao finalzinho do livro de Lucas, e isso é muito joia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como é que está o coraçãozinho hoje? Aflito ou tranquilo? Aquilo que foge do nosso controle, nós precisamos deixar nas mãos de Deus, confiar, descansar, fazer a nossa melhor parte, o melhor que pudermos e deixar o resto com Ele, que Ele sabe o que faz. Embora as coisas não aconteçam muitas vezes do jeito que queremos, que desejamos, mas temos que continuar confiando que Deus sempre, mas sempre fará o melhor por nós, mesmo que não compreendamos, que não entendamos o que Ele está fazendo. Então um abraço apertado aí a todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham em várias partes do Brasil e do mundo. Sem perca de tempo, eu vou seguir aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho nessa pregação expositiva, capítulo por capítulo da Bíblia que temos feito. Nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro, esse personagem tão intrigante da Bíblia Sagrada. Depois a gente vai falar um pouquinho do Getsemane, o sofrimento de Cristo ali. Tudo inserido aqui nesse contexto do capítulo. Você pode ler o capítulo 22, depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos, firmes e constantes. Em breve estaremos começando o livro de Levítico, hein? Imperdível, muito aprendizado joia no Antigo Testamento também. Então a mensagem para Pedro, versículo 32 do capítulo 22 foi o quê? Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus queridos, tais são as múltiplas e eficazes forças opostas a nós, tanto invisíveis quanto visíveis e até humanas. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos fala um pouquinho dessas forças. Tão fortes e tão sutis são as tentações que nos cercam por todos os lados que precisamos urgentemente não apenas da presença de princípios resistentes dentro de nós, mas da ajuda de auxiliares amistosos e prestativos ao nosso redor. Queremos de fato a ajuda que vem de cima. Essa é a primeira coisa que devemos procurar. Deus, como é afirmado na Escritura Sagrada, a fonte de toda a força espiritual que precisamos. Ele renova nossas forças pelas comunicações diretas do seu Espírito Divino. Mas o homem também nos ajuda. Paulo passou pela região da Galácia, fortalecendo os discípulos. Atos capítulo 18, versículo 23 nos fala isso. Pedro deveria fortalecer os seus irmãos. Nós podemos e devemos fazer muito para fortalecer uns aos outros, para edificar uns aos outros na fé. É o que eu estou fazendo aqui. Pela força de um belo e atraente exemplo, pela expressão da verdade revigorante, pela inspiração de um espírito alegre, esperançoso e amoroso. Pedro não estava em condições de prover força espiritual naquela época, não.
Ele era muito inexperiente, ele ainda não tinha aprendido. Ele não entendeu então onde estava a sua verdadeira força. Ele ainda não havia se formado na escola da experiência. Pedro estava prestes a cair em tentação. Algumas horas o encontrariam em poder do adversário. Antes que outro dia amanhecesse, Pedro teria que se censurar por ser um discípulo desleal. Ele estava prestes a descansar sobre a sombra de uma grande culpa. Sim, e teria que esperar até que saísse daquela sombra. Não até que ele se convertesse, não até que o espírito de autoconfiança arrogante tivesse dado lugar ao de humilde confiança em Deus. Não até que o conhecimento de Cristo segundo a carne tivesse passado e ele tivesse subido para um conhecimento que era verdadeiramente espiritual e real. Não até então ele seria capaz de fortalecer os seus irmãos. O seu caso foi surpreendentemente paralelo com o de Davi. Pedro devia ansiar por um futuro não distante, quando, tendo aprendido a verdade pelo que sofreu, fortalecesse seus irmãos em tudo o que era verdadeiro, sábio e bom. Isso ele fez, e nisso ele encontrou uma herança nobre. Para isso podemos esperar como recompensa da luta espiritual, como a meta do bem terreno. Que melhor porção podemos pedir do que ser a fonte de força espiritual para nossos irmãos e irmãs, enquanto eles carregam os fardos e lutam nas batalhas da vida? Veja a queda do apóstolo. Desde esse incidente memorável aqui registrado no Lucas capítulo 22, versículo 33, 34 e do versículo 55 ao 62. Foi registrado com notável franqueza por todos os evangelistas. E muitas lições brotam. O versículo 33, Pedro acreditava ser capaz de ousar e suportar a última extremidade na causa de seu mestre. Ele teria ridicularizado totalmente a ideia de que o escárnio de uma serva pudesse arrancar dele uma negação de seu senhor. O evento mostrou como ele se confundiu completamente. Nós devemos nos conhecer bem, mas na verdade não o fazemos. Supomos que somos fortes e firmes quando somos fracos e não confiáveis. Ou ser humilde quando temos orgulho de coração. Ou ser generosos quando somos, na verdade, essencialmente egoístas. Ou se aparentar ser devoto, quando realmente não somos espirituais. Nós podemos demonstrar estar perto de Deus quando estamos longe. O versículo 34 nos traz lições preciosas também. Que Jesus sabia quão fraco seu discípulo era. Ele previu o seu rápido fracasso. Ele nos conhece completamente. Ele conhece o nosso coração. Quão sinceros são os nossos propósitos. Quão frequentes são os nossos esforços. Quantas as nossas decepções e quão defeituosa é a nossa natureza. Quão ferido e fraco é o nosso espírito. Ele conhece também a nossa vida. Ele a vê como está diante de seus olhos que tudo vê. Ele sabe o caminho que tomamos, o caminho que estamos prestes a tomar, a seguir. É aquele que tem um conhecimento completo de nós, meus queridos, e é a Ele que nos aproximamos em nossas melhores horas. Este errante não é outro senão o apóstolo Pedro, o mesmo homem que fez a grande confissão e sobre quem ou sobre cujo testemunho edificaria a sua igreja. Foi ele quem foi admitido a uma comunhão tão íntima com Cristo e recebeu o alto privilégio de prestar-lhe serviço pessoal constante. Não há ofício, por mais alto que seja na igreja cristã, que assegure ao seu ocupante a integridade espiritual. De uma autoconfiança presunçosa e cega, Pedro caiu para um público desanimado.
Versículo 54. Daí ele caiu em falsidade e negação de seu Senhor. Versículo 57. E os versículos 58 e 59 diz que daí para uma negação mais deliberada e repetida. O versículo 61 nos ensina que nenhum golpe que o derrubou no chão, nem mesmo palavras ardentes de condenação que deveriam soar para sempre em sua alma, mas um olhar de reprovação. O olhar de amor ferido, tão misericordioso e tão misericordioso é nosso Senhor quando somos infiéis ou desleais a Ele. Ele suporta muito conosco. Ele procura nos reconquistar por meio de privilégios adicionais e misericórdia multiplicada. Ele lida com muita paciência e gentileza conosco. Somente quando outros métodos mais suaves falham, Ele misericordiosamente nos aflige, para que, de alguma forma e por alguns meios, Ele possa nos redimir da loucura e da ruína. E o Getsemane, os versículos 39 a 45. Ao entrarmos lá nesse lugar que é chamado de Getsemane, lá o nosso Senhor foi nesta noite memorável e seus discípulos o seguiram. Os 11 que permaneceram fiéis a Ele, mas mesmo desses apenas 3 foram considerados dignos de acompanhá-lo no lugar secreto de oração e luta e testemunhar a sua agonia. A tristeza que ele então conheceria procura um lugar secreto e escolhe apenas a amizade mais próxima e querida para o seu ministério. Então cai sobre o nosso divino Senhor uma tristeza e uma tentação, uma agitação e agonia de alma para a qual a nossa linguagem não tem palavras, não tem nome. Nosso coração não tem espaço, a nossa vida não tem experiência semelhante. Perguntamos o que foi aquela angústia intolerável e avassaladora que o Salvador pediu que passasse dele e que teve um efeito tão maravilhoso e tão terrivelmente significativo em sua natureza corporal. Chegamos mais perto do centro da verdade quando pensamos que toda a sombra da cruz, com sua escuridão espiritual e desolação, começou a repousar sobre ele. E essa sombra escureceu e se aprofundou à medida que ele se aproximava da hora terrível. Nesse ponto, a cruz imediatamente o confrontou em toda a sua terrível severidade. E ele sabia que este era o momento em que ele deveria finalmente suportar tudo ou refazer os seus passos. Mas perdemos o nosso verdadeiro alvo, se não incluirmos o pensamento de que ele estava carregando algo do fardo do pecado humano. O que quer que tenha sido pretendido por carregar nossos pecados em seu próprio corpo, por fazer de sua alma uma oferta pelo pecado. E por expressões semelhantes a essas, nós cremos que Jesus Cristo estava no próprio ato de cumprir essas predições, quando assim lutou e sofreu no jardim. Ao olharmos para ele, nós vemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cena pode nos ensinar lições muito variadas e nos afetar de muitas maneiras. Tanto antes como depois, o mestre exortou seus discípulos a orar para que não entrassem em tentação, versículos 40, 46. E no 41 nos ensina que ele mesmo triunfou pela forte eficácia da oração. A oração, apropriada em todos os momentos, é urgentemente necessária à medida que entramos na sombra da tentação. Mas é positivamente indispensável, meus queridos, quando as maiores provações de nossa vida nos assaltam. O Getsemane foi, portanto, a sua preparação para o sofrimento e a morte, assim como a transfiguração foi a preparação para o trabalho que ele tinha a realizar em vida. Me lembro do filósofo Sócrates,
que parece o homem mais corajoso antes de beber a cicuta. Mas isso ocorreu porque Sócrates não conseguia ver as questões que estavam diante dele. Quando Cristo, por outro lado, ele previu seu destino. A taça dele não era como a de Sócrates. Não era um copo literal, mas a apreensão de isolamento de seu pai. Não a provação, nem a zombaria, nem a dor física, mas o isolamento de Deus. A sensação de abandono, o constrangimento de gritar: meu Deus, por que me abandonaste? Que levou o grito a escapar. Assim como Jacó teve que lutar em Peniel para obter a bênção, o Salvador também teve que lutar no jardim. Ele estava em uma agonia de seriedade e, em consequência, foi banhado em um suor sangrento. Vez após vez ele orava, assim fervorosamente. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, para me aguentar concluir esse episódio fantástico. Então ele estava numa agonia de seriedade, em consequência, ele foi banhado em um suor sangrento. Isso é o que o texto bíblico nos ensina. Vez após vez ele orava assim fervorosamente. Observe o sono de tristeza dos discípulos, pois a tristeza, ela muitas vezes, ela induz ao sono, enquanto outras vezes torna o sono impossível. Mas nesse presente caso, os discípulos deveriam estar orando por Jesus, por si mesmos, buscando a preparação para o julgamento que ele havia avisado que estava próximo. Em vez de fazê-lo, eles dormiram. E aqui nós temos que notar que perdeu-se a oportunidade de mostrar simpatia espiritual. Jesus, como sabemos, estava muito ansioso para que eles vigiassem com ele. Ele precisava e buscava a simpatia deles, mas eles, sem pensar, lhe negaram. Judas e seu bando estavam sobre eles antes que os discípulos sonolentos tivessem tempo para orar. Ele havia planejado a captura como só um covarde poderia ter feito. Ele trai Cristo com aparência de amizade, tentando dar ao mestre o beijo de sempre. A esta oferta, Jesus simplesmente responde: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Os discípulos espiritualmente desprevenidos entregam-se à arma carnal e Pedro o cerca com a espada. Ele conseguiu cortar a orelha direita do servo do sumo sacerdote. E aqui está um novo problema criado por Pedro. Se esse servo tiver que voltar assim ferido, o mandado em breve pode ser emitido para os discípulos e toda a questão será lançada em perplexidade. O nosso Senhor, portanto, ele interpõe e cura o ouvido do sofredor e aconselha Pedro a guardar a sua espada. E dessa forma Jesus resgata os discípulos da responsabilidade incorrida por sua própria imprudência. Foi uma consideração maravilhosa manifestada quando seus próprios problemas já estavam chegando ao auge. Vamos fazer uma pausa aqui e no próximo episódio a gente vai continuar, tá bom? Eu te espero no próximo episódio para nós concluirmos o capítulo 22 e finalizarmos esse capítulo fantástico. Em breve nós veremos o 23, o 24 e finalizaremos o livro de Lucas. Eu te encontro no próximo episódio, sem falta. Beleza? A gente se vê lá, um abraço. Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.